Hoje é dia 20 de julho de 2022. Faltam 3 minutos para as 13 horas. Acabou de passar um avião aqui por cima. Eles seguem uma rota que permitiriam, num dia de céu claro, que se visse inclusive o telhado dessa velha casa, desta velha residência que serve de escritório. A mim, ao Paulo Sérgio. Eu já disse que durmo pouco. Tenho amigos muito importantes que também dormem pouco. E como eu não tomo remédio para a ativação do sono, quando o sono vem, adormecem. E quando o sono se vai, acordam para a chamada vida real, não se sabendo qual das duas espécies é mais realista. Se aquela com aptidão a andar pela rua ou aquela numa espécie de sonambulismo em que estamos famulando e fabulando sobre o que há de acontecer. De qualquer forma, eu tenho amigos muito importantes. Um deles, na madrugada, me remeteu o vídeo de uma macaca muito simpática, com 59 anos, que se recusava a comer e a viver. Estava disposta a partir para o outro mundo, se é que há outro mundo, com macacos sobrevivendo no meio das nuvens, coisa que só se vai descobrir quando o portador da curiosidade se for também. Mas meu amigo mandou um vídeo com a macaca que se recusava a viver e a comer, até que chegou aquele que a tratara quando criancinha. Então ela ressurgiu para a vida, tornou-se afável, fez carinhos no tratador, comeu, alimentou-se, o que deu uma dimensão muito emocionada ao vídeo que o meu amigo me remeteu na madrugada. Nós dois conversando sobre a macaca simpática que estava a alegrar a nossa madrugada insone. Melhor pensar naquilo que disputar ou discutir o destino do presidente da República, que está cada vez em piores lençóis. E eu não estou disposto a obviar o que vai suceder. Vamos deixar o Bolsonaro em paz durante algum tempo, porque, segundo parece, a única aproximação que eu tenho com ele é que nenhum de nós dois se deu bem com o Exército Nacional entre os milicos. Não que não se goste do militarismo, mas os militares são censores e as censuras despertam, em mim ao menos, uma agressividade muito grande e uma vontade de ripostar. Então, quando eu era soldado, vou contar um pouquinho da minha vida. Quando eu era soldado, eu me dava muito mal com o Exército. E devo dizer a vocês que fui reprovado, inclusive,
no concurso para cabo. Fui obrigado a fazer o exército. E me reprovaram no concurso para cabo. Puseram-me a desmontar uma metralhadora do pátio do quartel, com toda a quartelada a examinar o que ia acontecer ao soldado Leite 45. E eu derrubei aquela coisa toda. Deveria jurar a bandeira como soldado raso, mas nem isso aconteceu, porque o dia em que eu ia jurar a bandeira foi aquele em que, dramaticamente, Getúlio Dornelles Vargas, eu já disse isso umas 2 vezes nesta crônica, alguns devem ter oportunamente examinado aquilo que aconteceu pelo meu testemunho. No momento em que nós íamos jurar a bandeira, surgiu a notícia de que Getúlio Dornelles Vargas, aquele protegido pelo famoso anjo negro Gregório, dera um tiro no peito. Getúlio Dornelles Vargas morreu impecavelmente com um disparo da sua arma de fogo no próprio peito. Aquele revólver deve estar no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Foi preservado para o futuro. E Getúlio Vargas fora militar também. O militarismo é, até hoje, uma escola muito difícil de ser perlustrada, porque o soldado precisa obedecer, deve seguir as normas rígidas do exército e deve prestar subordinação àquele que lhe for superior. Nas Dragonas eu tive muita sorte, porque já escrevia razoavelmente bem. Os meus superiores tinham melhor afeição às armas de fogo do que ao lápis, à caneta ou à máquina de escrever. Então pediam ao Leite 45 para lhes fazer os discursos. Eu sempre fiz os discursos para muitos dos meus superiores, em qualquer dos setores dos quais eu participei. Cheguei a fazer o discurso de previsão de casamento de um casal lindo. Fiz o discurso de comemoração do noivo, pouco antes de irem à igreja, selando aquele ritual sagrado. Fiz-lhe o discurso. Saiu lindo, muito bonito e emocionante. Mas eu me dava bem com os meus superiores porque escrevia aquilo que eles me pediam que fizesse. Discursos no dia da proclamação da República eu fazia bem, gostosamente, mas lidava pessimamente com as armas de fogo. A aptidão que os filhos do presidente da República têm, e com muita proficiência, porque consta que um dos filhos do presidente da República
recebeu de presente uma arma que bracejava no ar, comemorando a efeméride. A arma de fogo tem pacto com o demo. Não se pode tê-la por perto. É muito ruim, é uma tentação muito séria quando eventualmente houver uma desavença nas proximidades ou com alguém de quem se goste muito pouco. Hoje em dia tem acontecido muita imitação nesse sentido, inclusive com refregas múltiplas, em que as armas são usadas com muita proficiência e muita agressividade. Voltando ao amigo que me mandou o filme da macaca, que me emocionou muito, aquela aproximação daquele vídeo com a minha madrugada. Eu dormi, alguma forma de dormência precisa haver. Acordei, banhei-me, porque é obrigatório isso no sentido de higienização, e vim ao escritório. Mas antes de vir, eu estava na sala do apartamento e nossa fiel escudeira estava a passar o aspirador no tapete. E havia uma formiga andando por ali. Era uma formiga alada, porque tinha asas. Aquilo me despertou a curiosidade quando eu cheguei ao escritório. Por que aquela formiga tinha asas? Aí abri o Google e vim a descobrir que era uma formiga macho. Queria perdê-las depois de fecundar alguma fêmea que merecesse as suas atenções. E olhando o Google, fiquei encantado com o que estava a descobrir respeitando as formigas. Por exemplo, a formiga rainha vive entre 10 e 20 anos. É a única que pode reproduzir. O macho não trabalha. O macho não trabalha. O macho vive o seu tempo até que fecunde alguma e depois morre. Vai-se embora para o santuário das formigas, se quando isso existir. Além das nuvens, uma curiosidade que todos nós temos, com certeza. Uma profissão de fé linda, eu achei no Google, correspondendo às formigas, chegando à conclusão óbvia de que elas superam em milhares de vezes a população humana do nosso planeta. São organizadas. Há as formigas escravas, aquelas que realizam determinadas tarefas, aquelas que se modificam, inclusive, na repartição do cérebro. E dizem os cientistas que as formigas fazem contagem simples, sim. Sabem fazer um tipo de conta a saber qual a provisão alimentar que é necessária para a colônia. Uma característica curiosíssima que os nossos ornitólogos, que os nossos biólogos dimensionam muitos anos das vidas próprias para o exame do comportamento das diversas espécies de formigas.
Então, hoje eu vinha fazer uma crônica muito específica sobre os desastres que o presidente da República vem cometendo na sua tentativa de ser reeleito. E ia falar mal dele, mas não vou não. Hoje Bolsonaro vai ser poupado nas efemérides diárias que eu lhe reservo, porque eu tenho uma sorte qualquer de simpatia pelo ex-capitão, que teve, como Leite 45, uma vida acidentada no Exército. Não se sabe até hoje a razão pela qual ele se reformou, deixou a farda, mas deve ter dado muito trabalho enquanto desempenhando suas funções na companhia ou no setor ao qual ele servia. Foi capitão do Exército Nacional. E não se deu bem com a disciplina. Aquilo que se lhe exigia não foi aquilo que ele deu. E por não ter ofertado aquilo que se lhe exigia, deixou a farda. O que não se sabe se prosseguiu bem nesse malfazer de antanho, enquanto hoje exerce as funções de primeiro mandatário da nação. Nesse sentido, eu tenho sim simpatia pelo presidente da República, porque não teve intimidades com o aquartelamento. Eu fui pior que ele enquanto servi ao Exército Nacional, porque terminei aquilo com soldado raso, Leite 45. Soldado sem um galão sequer na farda, e que não pôde jurar a bandeira aceitavelmente porque o ditador Getúlio Dornelles Vargas praticava o suicídio ao lado com o revólver Smith Wesson com cabo de madrepérola que deve estar no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Quem quiser pesquisar melhor que eu, tiver este tipo de obsessão a saber onde está a arma com que Getúlio se matou, quem quiser fazê-lo talvez encontre o resultado no Google. Por enquanto, eu fico com as minhas formigas, que são geniais. Encerrando a crônica, a formiga alada estava no tapete e a nossa fiel escudeira ia sugá-la no aspirador. Eu devo dizer a vocês que, ainda emocionado com a história da macaquinha simpática que eu havia perscrutado na madrugada, salvei a formiga. Depois vim olhar aquelas características aqui no Google e, salvo engano meu, quem tiver tempo e curiosidade suficiente a isso, que procure. Salvo engano meu, era uma formiga macho, ainda alada. Na medida em que eu moro no 16º andar de um prédio comprido, com certeza, aquela formiga teria chegado ali voando, quem sabe. Os críticos que procurem uma solução a saber se uma formiga alada consegue ser levada ao vento por 16 andares. E para terminar a crônica,
eu devo dizer que tive uma discussão meio risonha com a minha auxiliar na minha casa, que está lá há anos suportando as minhas extravagâncias, porque ela realmente queria livrar-se da formiga. Primeiro com o aspirador. E depois disse, doutor, eu pego num guardanapo de papel e a jogo pela janela. É uma solução, um resultado melhor do que incinerá-la no aspirador de pó. É um final desonroso para aquela formiga que, tendo asas ainda, não cumpriu a sua função de fecundar. Uma formiga rainha. Eu pensei bem e não tive tempo de solucionar um outro problema que surgiu. Se a formiga fosse atirada pela janela e caísse por 16 andares, se aquela queda a mataria. Eu sei agora, depois de olhar no Google, que ela não morreria, não. Ela daria um jeito de o corpo, pesando pouco, ser anteposto à massa de ar que viria de baixo. E no máximo ela poderia, quem sabe, sofrer um ferimento qualquer, mas nunca morrer. Dependendo da idade dela, que era uma formiga macho, ainda sobreviveria durante alguns anos, a não ser que fecundasse uma formiga rainha. Mas isto é uma outra posposição que eu não tenho tempo de resolver hoje. Às 13 horas e 20 minutos, embora tendo salvo um pouco do futuro do presidente Bolsonaro, porque não falei dele mal hoje, e demonstrei até que tenho uma certa dose de simpatia por ele em razão da agressividade do presidente. Dito isto, vamos ao trabalho e la nave va.